Antes de começar, confere se a porta está trancada. Sério, porque o que eu vou te contar aqui não é invenção, não é creepypasta, não é história de filme. É o tipo de coisa que pega pessoas comuns, vivendo vidas comuns, e vira tudo do avesso. E se você está assistindo isso agora, já deixa o like, se inscreve no Contos da Escuridão e ativa o sininho, porque essa história precisa ser espalhada. Eu descobri que o meu vizinho não era humano. E tudo começou com um cheiro. Não era cheiro de lixo, nem de comida estragada. Era um cheiro doce, podre, químico, vivo. Como se alguma coisa estivesse respirando dentro das paredes. No começo eu tentei fingir que era normal, que vinha do esgoto, que era paranoia. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais claro ficava. Tinha algo respirando do outro lado da parede. E não era gente. Eu morava ali fazia 3 anos. Rua tranquila, casas coladas, aquele clima de bairro onde todo mundo sabe o nome de todo mundo. Até que a casa do lado, que estava vazia havia meses, recebeu um novo morador. O cara chamava Arthur Moreira. Eu só soube por causa de uma carta que caiu na minha caixa. Ele nunca deu bom dia, nunca puxou assunto, nunca abriu um sorriso. Era discreto demais, silencioso demais, apagado demais. Do tipo que você olha e pensa, normal até demais. Mas tudo nele era ensaiado, como se estivesse copiando o comportamento das pessoas, mas sem entender de verdade como ser uma. Ele era o tipo de vizinho que você tenta ignorar, até perceber que ignorar é justamente o que ele quer. E foi aí que o cheiro começou, de madrugada, sempre entre 3 e 4 da manhã. Sempre quando tudo estava quieto o bastante para você ouvir até o que não quer. Depois vieram os barulhos. Na primeira noite, parecia algo sendo arrastado. Mas não daquele jeito seco, de móveis raspando o chão. Era um arrastar molhado, pesado, como se alguma coisa encharcada estivesse sendo puxada de um cômodo para outro. O som atravessava a parede do meu quarto, como se a casa inteira estivesse respirando junto. Meu cachorro, o Boris, que sempre foi destemido, parou de dormir. Ele sentava na frente da parede que dividia as casas e ficava encarando, rosnando baixinho, com os pelos do dorso todos levantados. Era como se ele soubesse exatamente o que tinha ali. Numa dessas madrugadas, eu acordei com um barulho que parecia mastigação. Um som lento, repetido, úmido. Eu travei na cama. Não tive coragem de levantar. Só fiquei ali, imóvel, ouvindo o que eu jurava ser alguém, ou alguma coisa, devorando algo do outro lado. Com o tempo eu comecei a reparar que o Arthur não fazia nada que um ser humano normal faria. Ele nunca colocava lixo para fora, nunca fazia barulho de TV, nunca recebia visita, nunca ligava a luz na sala, nada. Só aquele silêncio constante, interrompido pelos sons que vinham do porão dele nas madrugadas. Até que, numa noite de chuva, eu tive a pior ideia da minha vida. Olhar pela janela dos fundos. O quintal dele estava iluminado por uma luz fraca que escapava da porta do porão. E foi aí que eu vi. A porta se abriu. E o Arthur saiu. Mas o corpo dele não se movia como o de uma pessoa. Ele era dobrado, torto, com os braços longos e os passos. Os passos eram bem estranhos, como se ele estivesse se forçando a andar como a gente. Ele arrastava um saco grande, pesado, deixando um rastro escuro na chuva. E então ele começou a cavar, com as próprias mãos, rápido e bem forte. O medo virou um pânico dentro de mim. Passei 2 dias trancado em casa, sem abrir as janelas. O cheiro sumiu. Os sons pararam. Mas aí veio o pior tipo de silêncio. Aquele que parece estar esperando você abaixar a guarda. E na 3ª noite, um estrondo aconteceu. Parecia que algo tinha sido jogado contra a parede da casa dele com força suficiente para fazer minha parede tremer. Depois veio um grito, mas não humano. Era agudo,
como um animal sendo estrangulado, mas com um tom quase de fala. Depois disso, o silêncio cortou tudo. Eu tentei ligar para a polícia, mas não consegui explicar nada. Então eu decidi entrar lá. A porta da casa do Arthur estava entreaberta, como se tivesse sido empurrada por dentro. A sala estava destruída, móveis quebrados, marcas no chão como se algo tivesse sido arrastado com violência. E no corredor, o cheiro voltou tão forte que parecia queimar por dentro. A luz do porão piscava. Cada piscar parecia me chamar. Quando desci, o mundo simplesmente virou outra coisa. O porão era um laboratório doentio, cheio de tubos e máquinas improvisadas, como se alguém estivesse tentando montar ciência com peças de um ferro velho. E no centro da sala, eu vi o que acabou com qualquer esperança de aquilo ser só insanidade humana. A pele do Arthur estava jogada no chão como se fosse uma roupa velha, vazia, sem carne dentro. E em cima de uma mesa metálica estava a criatura, magra, pálida, com membros dobrados do jeito errado e uma boca circular que se abria e fechava soltando aquele chiado. Ela se contorcia, ferida, como se tivesse sido tirada do corpo antes da hora. E então, devagar, ela virou a cabeça para mim. Sem olhos, sem rosto. Mas eu senti, no fundo da alma, que ela me viu. Eu não pensei, só corri. Subi as escadas tropeçando, escorreguei na gosma espalhada pelo corredor e saí pela porta como se minha vida dependesse daquilo, porque dependia. Entrei na minha casa, joguei tudo na mochila, peguei o Boris nos braços e fui embora naquela mesma noite. Nunca mais voltei. Deixei casa, móveis, documentos, tudo. E até hoje eu fico pensando, aquela criatura estava ferida. E criaturas feridas se escondem, se recuperam, mudam de pele, mudam de casa, mudam de vizinhança. Talvez já tenha encontrado outra. Talvez esteja ouvindo outra pessoa dormir agora. Talvez esteja esperando alguém curioso abrir a janela à noite. E é por isso que eu preciso te perguntar. Você realmente sabe quem mora do seu lado? Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Contos da Escuridão e comenta se você já viveu algo estranho com algum vizinho. Eu vou ler tudo. E lembra, tranca bem a porta hoje.